E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para sacar melhor no tênis de mesa. O saque, ele inicia cada rally e pode definir o rumo do ponto, então um saque forte pode te ajudar a ganhar vantagem sobre o teu oponente e controlar o jogo. Antes de começar, eu queria relembrar de deixarem um like, curtirem o canal, se inscreverem. Isso vai estar ajudando demais o canal a crescer e me motivando cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade para o canal. Fiquem com o vídeo. Bom, então eu vou começar falando sobre um dos maiores questionamentos dos jogadores, que é quais tipos de saque a pessoa deve usar. Então, existem vários tipos de saques no tênis de mesa, tanto saque de force, saque de back, saque invertido, só para citar alguns, né? E a gente chama eles pelo tipo de efeito que eles apresentam. Então pode ter um saque para baixo, que a gente vai estar pegando para baixo na bola, saque lateral para a esquerda, que a gente vai estar puxando a bola para a esquerda, saque lateral para a direita, que a gente vai estar puxando para a direita, saque para cima, que a gente vai tocar na bola para cima. Então são vários tipos de efeito e a gente só vai poder descobrir qual que é melhor para determinado jogador testando. E o saque ele serve mais ou menos como uma preparação, então tu vai ter que escolher o melhor saque para ti, se ficar mais fácil para ti, por exemplo, dar uma terceira bola ou atacar com mais força, por exemplo, uma bola de mais qualidade, o saque ele vai te beneficiar na sequência do ponto. Que boa! Que boa! Bom, então agora eu vou estar falando sobre algumas técnicas para ter um saque forte. O primeiro ponto que eu vou focar é o lançamento da bola. Um lançamento consistente, ele pode te ajudar a gerar mais força, né, e precisão no saque. Então, a altura pode influenciar bastante nesse aspecto, já que quanto mais alto tu lançar a bola, com mais energia a bola vai cair e mais efeito tu vai conseguir colocar na bola. Mas pode ter um lado negativo, né, em lançar a bola se não conseguir controlar direito e amortecer a bola da queda, né, geralmente vai ficar um pouco mais difícil de controlar e às vezes o saque pode sair mais alto. Então tomem cuidado se vocês forem lançar a bola com um arremesso mais alto. Meu primeiro treinador, ele sempre me falava que quando eu ficava sem nada para fazer, eu tava na frente da TV, era para sempre ficar praticando o lançamento, né? E eu acho que isso foi um ponto importante, né, na minha evolução, porque eu ficava treinando o arremesso e com isso, na hora do jogo, muito dificilmente eu acabava lançando a bola para trás ou lançava para cima do corpo. E isso pode dificultar bastante o jogador no momento da partida. Ainda sobre o arremesso, vocês podem explorar a variação da altura, né? Então, um saque que tu dá, um saque para baixo simples, pode ser um saque para baixo com arremesso alto, um saque para baixo com arremesso na altura normal e um saque para baixo que tu lança a bola um pouco mais baixa. Um saque se transforma em 3 com uma simples variação do tosse da bola. Outra opção de variação é explorar o local da mesa de onde vocês sacam, né? Muitas pessoas acham que o saque ele deve ser fixo, então os destros geralmente sacam aqui da esquerda e os canhotos geralmente sacam aqui da direita, mas não existe restrição em relação a isso, né? Vocês podem sacar de qualquer lugar para qualquer lugar e isso se torna uma variação e sendo um estímulo diferente, né, para o teu adversário e dependendo ele pode reagir de uma maneira ruim. Então vocês podem explorar isso a favor de vocês. A única limitação mesmo é não poder sacar da lateral da mesa, então vocês não podem vir aqui e sacar, por exemplo, ou em cima da mesa. Em segundo lugar, se concentrem em criar rotação com a raquete e com o movimento do braço, raspando a bola tanto para baixo, para os lados ou para cima. O efeito ele pode ser bem importante para o teu saque, né?
mas ele não deve ser considerado o principal objetivo, já que no alto nível dificilmente alguém vai comer o saque por causa do efeito, né? Ele pode dificultar a recepção, claro, mas não deve ser o foco do teu saque. Então sempre busquem a variação da profundidade e direção, óbvio, treinando o saque, tentando raspar, tentando colocar cada vez mais efeito, mas não usando isso como um objetivo principal. Sempre tentem manter o pulso relaxado, né, e um movimento fluido do braço. Isso vai ajudar vocês a colocar mais efeito na bola, né? Às vezes as pessoas acham que fazendo um movimento mais tenso vão colocar mais efeito, mas isso só vai te ajudar a ter menos precisão e controle no teu saque. Além das técnicas para um saque forte, vocês também devem considerar algumas estratégias para sacar na hora do jogo. A primeira é variar a colocação dos saques, então deixar teu oponente na dúvida com a escolha do local do teu saque. Pode ser tanto um saque curtinho na direita, para o teu adversário ter que entrar na mesa, então vai ser uma bola que ele vai ter que entrar e ser rápido para reagir, tanto como um saque longo no back, um corrido, né, que a gente chama. E essa dúvida da variação desses dois locais, por exemplo, podem se tornar meros milissegundos na hora do jogo, que quem sabe é uma recepção ruim e que vai te dar uma oportunidade de uma terceira bola. Uma técnica que os jogadores profissionais estão usando bastante atualmente é usar a linha de fundo para sacar tanto saques curtos como saques longos. Geralmente os jogadores mais amadores, eles costumam usar essa região central da mesa para sacar o saque curto. Então o jogador já consegue antecipar, né, antes ali no primeiro pique da bola, já saber que a bola vai vir curta. E enquanto nos saques longos, a bola sempre pica aqui na região do fundo da mesa. Variar então essa bola e tentar usar sempre a linha do fundo vai dificultar para o teu adversário ver e saber como é que a bola vai vir no saque. Esse é um treino que vocês podem fazer para tentar sacar com o primeiro pique mais para a linha de fundo. Vocês podem colocar um elástico, uma toalha, seja o que for. Esse ajuste do primeiro pique do saque, ele vai ajudar bastante, já que vai ficar bem mais difícil do teu adversário identificar se o saque vai sair curto ou longo. Mais uma dica bem importante é tentar sempre usar o mesmo padrão de preparação e só mudar o golpe no momento de impacto da bola. Isso também vai ficar bem mais difícil para o adversário identificar como é que teu saque vai ser, já que nos dois movimentos tu começa eles da mesma maneira e tu só vai mudar no momento que tu tocar na bola. Fiquem atentas, porque um saque bom não deve ser considerado um saque que as pessoas comam, né? Não conseguiam colocar para do lado da mesa. Um saque de qualidade, ele vai facilitar para a continuidade do ponto e vai servir como um fundamento de preparação. A segunda estratégia é usar o saque de vocês para preparar uma jogada. Então, um exemplo, vocês podem sacar por baixo, curto, e dependendo do jogador, já esperar uma bola passada para vocês virem com uma terceira bola de finalização. Ou outro exemplo, vocês podem sacar morto, curto, já esperar que o teu adversário abra uma chiquita e vir com uma terceira bola de contra-ataque. São dois exemplos do saque sendo usado para preparar a jogada. Então foi isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e técnicas para ter um saque forte no tênis de mesa, um saque que realmente as pessoas temam. E lembrem-se sempre de testar diferentes saques, né, encontrar o saque que melhor se encaixa pro jogo de vocês e quem sabe ter uma bola de segurança, uma bola que tu saiba que, não, dessa daqui eu tenho confiança, eu sei que eu vou marcar o ponto e isso pode te ajudar bastante nos momentos importantes do jogo, né. Lembrem das dicas, das técnicas que eu passei e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Obrigada por terem assistido e boa sorte na mesa!